Oi, terceira tentativa. Não tô gostando de como tá ficando. Gente, eu tinha gravado mais vídeo, não postei porque eu não gostei, tá? Um que eu tinha gostado do que eu tinha feito, o celular, eu não tinha visto, ele simplesmente parou de gravar e eu fiquei falando sozinha, sem o celular tá gravando. E era esse justamente que eu tinha gostado, mas aí eu falei, não vou postar nada. Aí o neném começou a engatinhar, eu tive que me readaptar com os meus tempos e rotinas e tal, e aí eu não consegui gravar, que eu tava tentando gravar, pensando em gravar desde segunda. Aí, hoje eu consegui. Quarta-feira geralmente é um dia um pouco mais light, que eu já consegui lavar quase todas as roupas, né? Já dei uma boa adiantada e tal. Passo a roupa de manhã. Quando eu consigo passar a roupa de manhã, aí fica melhor ainda. E como eu consegui adiantar a louça, também ficou melhor ainda. Senão também ficaria mais difícil. Mas enfim. O que a minha pessoa quer falar hoje? Então, eu estava falando com meu esposo porque, para quem já viu alguns vídeos anteriores, estou na minha saga de procura-se uma igreja para congregar. E aí, a gente estava indo em umas igrejas e tal, eu olhei e falei assim, vamos dar uma chance para as igrejas batistas? Porque para quem não sabe, eu nasci em igreja batista, tá? Eu fui batizada na igreja batista. Batizada, o batismo, não o batismo de criança, tá? O batismo de conversão. Aí, se bem que eu fui apresentada quando bebê também na igreja batista. E aí eu falei, vamos dar uma chance, porque essas igrejas históricas, elas têm o seu valor e elas têm umas coisas, elas preservam algumas coisas que algumas igrejas mais atuais, mais jovens, elas não fazem, né? Aí eu falei, vamos dar uma chance. Aí nós fomos visitar uma igreja, bem legal, por sinal, eu achei bem bacana a igreja. Bastante atividade, não é uma igreja grande, mas é uma igreja que tá florescendo bastante. Enfim, achei a igreja bem interessante, gostei da pregação do pastor, enfim. Mas eu fiquei pensando depois. Porque eu estou numa situação que eu fui. Gente, olha que bonitinho, eu guardei o abacate. Que eu fui. A minha situação é assim, o fato de eu ter mudado bastante de igreja e ter tido alguns problemas, isso tem me eu percebi essa semana que isso me causou e tem me causado um receio de congregar. É difícil falar isso, mas a verdade, eu fiquei é muito forte. Eu fiquei com receio, esse meu café, que eu não devia estar tomando agora, não, mas estou tomando. Me julgue. É a minha xícara do Chiquinho, mas eu achei ela tão bonitinha. Olha só. Dá pra ver? Deixa eu ver se eu consigo fazer o zoom aqui. Não. Eu não sei como é que faz. Ah, enfim, ela é bem bonitinha. Aí eu falei, eu vou comprar pra mim. Ele comprou. Aí tem esse detalhe, né? Então eu começo já, tipo, não sei, mas não sei o que, arranjar desculpa. Deixa eu só ver que horas são. Hora de preparar o lanchinho do neném. Eu vou dar abacate pra ele de novo. Aproveitar que eu estava aqui mexendo com um abacate, vou deixar ela dar um abacate pra ele. Que ele gosta bastante. Parece ser uma das frutinhas preferidas dele. É que ele come com mais prazer. Aí, mas para além do lado de pessoa levemente traumatizada com a igreja, eu. E mesmo assim tá procurando uma para congregar, eu comecei a pensar no seguinte fator. Gente, eu vou olhar pra baixo porque eu tô amassando aqui, tô fazendo o papazinho dele, tá? É, mãe. Mamãe tá preparando, tá? Aí eu pensei assim. Algumas coisas que nem da Batista, né? Eu cresci na Batista, então
Eu fui mensageira do rei, eu ia na IBD, a gente fazia jogral, a gente fazia acampamento, a gente fazia congresso das mensageiras, tinha um monte de coisa. E aí você vai de novo no Batista, tem jogral, tem acampamento, tem mensageiras, tem embaixadores, tem EBD, tem as mesmas coisas. Cantos, hinos, tudo mais. A Batista, né? Fora as outras, que também tem coisas assim. E aí, é legal, sabe? Porque igual, quando bem feito, é ótimo, porque a meninada fica envolvida ali nas coisas da igreja. E as coisas da igreja envolvem a palavra de Deus, envolvem aprender sobre Deus. E ter, né? Enfim. E tá com fome, mãe? Aí eu fiquei pensando, até que ponto? Porque daí às vezes a gente pensa assim. Porque eu fui da Batista, falei, né? E aí uma das coisas que eu fiquei pensando é. Gente, me deu branco. Me deu branco. Ah, porque eu saí de lá porque eu queria mais. Sabe, eu ficava olhando. E foi bem na época, assim, que... Na verdade, assim, eu comecei a ficar desanimada um pouco antes de sair da Batista, né? E pra bem na verdade, foram fatos, assim, que culminaram de acabar saindo. Meus pais saíram antes de mim. E isso foi... Enfim. Saí da Batista. E eu lembro que um pouco antes já de eu sair, eu tava já bastante chateada, triste, porque era mais do mesmo. Tipo, a gente via, por exemplo, eu tinha ido no congresso de louvor e adoração do Diante do Trono, e foi uma coisa tão diferente, tão outra experiência, outro nível, outra coisa. E aí eu voltar pra Batista, aquela que eu ia em específico, tão, sei lá, parada no tempo, ou não só parada no tempo, parada na espiritualidade, parada assim, travada, assim. Pelo menos era a sensação que eu tinha, né? E aí hoje e aí essa semana, desde domingo, eu tenho pensado sobre isso, né? Até que ponto, porque eu tava lendo um livro, eu tava lendo um livro sobre a gente querer muito, essa cultura do exagero, de extraordinário, você vai viver os melhores anos da sua vida, você vai fazer acontecer, mudar o mundo e tal, sabe aquela coisa? E aí o rapaz, o autor do livro, ele fala um pouco sobre isso, que nós fomos criados, nós estamos crescendo numa cultura do exagero. E isso entrou no meio cristão, né? Então, assim, aí eu fiquei pensando, até que ponto realmente algumas igrejas, principalmente as mais tradicionais, as mais históricas, talvez, ou sei lá, elas estão atrasadas, tipo, paradas no tempo, vivendo no passado. E até que ponto... Não, é a gente que tá querendo coisa demais, sabe? Aonde às vezes alguma coisa pode ser renovada, trazida, sabe? Não atualizada, porque depois que o cara falou que tinha que atualizar a Bíblia, pra mim, toda vez que fala de atualizar alguma coisa na igreja, eu lembro disso e eu falo, meu Deus, que absurdo. Então não é atualizar no sentido ruim, mas assim, evoluir em algumas coisas, sabe? Não porque é o que todo mundo tá fazendo, mas porque se você busca um relacionamento com Deus, é automaticamente, se você tá crescendo no relacionamento com Deus, automaticamente você tem que evoluir, sabe? Então, até que ponto cada coisa é cada coisa, sabe? Deixa eu arrumar as coisas ali pra dar de mamar não, pra dar de comer pro meu pequenininho, peraí. Continuemos. Sempre tem uma bagunça pra aparecer, né? Um pequenininho ali, que vai comer agora. Enfim. Deixa o meu café aqui perto, porque eu tô nesse estado. Aí eu tava pensando nisso, sabe por quê? Porque algumas coisas... Aqui, mamãe. Algumas coisas... Depois que eu saí da Batista, por exemplo... Tava fazendo as contas, já deve ter uns 15 anos. Mais um pouco, talvez.
Aí, eu saí quase com uns 20, já tenho alguns a mais. Aí, assim, algumas coisas que eu vivi, movimentos e coisas e tal, estão se mostrando frágeis, não 100% bíblicos, sabe? Então, assim, eu começo a me questionar algumas coisas, sabe? Mas no sentido. Quando eu falo me questionar, eu não tô questionando a Bíblia, Deus, nem nada disso, não. Eu tô questionando realmente as coisas que as pessoas falam. Sim, mamãe. Ai, eu tô com fome, viu? Que eu gosto de abacate. Eu gosto de abacate. Sabe, o que as pessoas falam, o que as pessoas ensinam, porque isso é duvidoso. A Bíblia não. Aí, assim, eu comecei a pensar sobre isso, né? Porque, assim, a gente, procure uma igreja bíblica. Só que todas as igrejas usam a Bíblia. E em certo nível, existem igrejas que usam a Bíblia, tem e tal, mas igual eu falei, elas estão estacionadas, paradas no tempo. Já outras igrejas continuam em evolução, continuam se mexendo, continuam trabalhando, fazendo e tal. Então, assim, o que a gente tem que esperar? Sabe? O que eu tenho que almejar? Além de ser uma igreja bíblica, além de ser uma igreja saudável, né? Que é a história lá que para quem já está acompanhando os vídeos, que eu falei da família, que toda igreja tem problema, assim como toda família tem problemas, existem as famílias disfuncionais que não são saudáveis e que talvez nem deveriam existir como família. Assim, tem igreja que não é saudável, que não deveria existir, entendeu? Mas tem igreja que é saudável, você só não se adapta a ela, porque existem algumas divergências, né, mamãe? Que coisa linda esse neném. É, muito lindo esse neném. Gosta de um abacate, né? Eu, por exemplo, eu não consigo me ver eu me encaixando na presbiteriana, por exemplo. É mais fácil, eu acho que pra mim, me encaixar numa batista do que numa presbiteriana. Entendeu? Uma igreja assembleia, já não, porque eu não não concordo também tanto assim, tipo esse negócio de batismo no Espírito Santo ser confirmado apenas pelo falar em línguas. Pra mim não rola, não. Só que tem algumas coisas, a mesma maneira, assim, tem algumas coisas presbiterianas que pra mim também não rola. Então, assim, fora isso, sabe? Até que ponto a gente pode aceitar? A gente abre mão? O que eu posso abrir mão? O que eu preciso insistir que tenha na igreja que eu vou ir? O que eu preciso procurar incansavelmente, sabe? Além do fato dela ser bíblica, né, gente? Pelo amor de Deus, uma igreja bíblica é um mínimo. É um mínimo. Toda igreja devia ser bíblica, né? Então, assim, o que vocês me dizem? Tem igreja que vive no passado, vocês acham? Tem igreja que precisa dar uma renovada? Ou é a gente que tá querendo sempre muita experiência, ou gerando muita expectativa, ou querendo sempre coisas grandes? E aí a gente, com que aquela coisinha, que nem o cara do livro fala, né? O corriqueiro, pra gente, às vezes é difícil viver, é mais difícil que o extraordinário. Ele até dá o exemplo de uma moça que fica um tempo fazendo, acho que missão, fazendo alguma coisa na África, ajudando pessoas e tal. E aí ela volta e depois ela casa, tem filhos e tal, e ela fala que pra ela é mais desafiador ficar em casa cuidando dos seus filhos pequenos do que ir pra África cuidar dos pobres. Então ele fala assim que às vezes a gente usa de desculpa fazer coisas grandes, ir atrás dos nossos sonhos, porque é muito difícil lidar com a corriqueira. É muito mais difícil você ficar em casa, cuidar do seu filho, do que você ajudar os pobres. E aí você usa os pobres, os necessitados, enfim, como uma muleta, sabe? Para você não viver o corriqueiro, porque você tá sempre atrás de coisas grandes e espetaculares. E é isso o que eu li no livro, mais experiência de batista, e meu pensamento sobre o que eu preciso encontrar numa igreja para mim ficar nela, ficou martelando na minha cabeça e ainda tá. Sabe? E eu percebi que eu tô
um pouco de medo. Fica só entre a gente. Tô jogando na internet pro mundo ver. Claro que não vai ser o mundo inteiro que vai ver. Mas é verdade. E até de lição. Não faça isso com as pessoas. Preserve as pessoas, sabe? Porque eu fui percebendo que eu sempre fui, na verdade, sempre fui não, mas dá pra dizer que nas últimas igrejas que eu fui, eu era uma estranha. Ou eu não era ninguém, tipo uma pessoa irrelevante para as outras, ou eu era uma invasora, ou coisa parecida. E em alguns lugares eu ainda pensei que eu fazia parte, mas depois eu percebi que na verdade eu era só alguém que incomodava. Ou alguém que ninguém fazia questão. Fora as outras coisas, né? Brigar com uma gestante. Ai, não vou ficar falando não. Mas assim, essas coisas me fazem olhar hoje para uma igreja. Quando eu penso em ficar nela, me vem um pouco de receio de viver algumas coisas novamente, sabe? E isso se soma mais ainda ao fato de que eu preciso buscar numa igreja. O que eu preciso ter nessa igreja para mim ficar nela, sabe? Sem medo de ser feliz. Sem medo de que as pessoas vão... Assim, se machucar provavelmente a gente vai de novo, né? Mas eu não quero que seja nas mesmas proporções. Eu não quero passar por algumas coisas de novo. Naquelas proporções, entende? Não passar por coisas, não passar momentos um pouco complicados, delicados, etc. Mas passar por momentos que não se deve passar. Eu não deveria ter precisado passar por eles e eu tive que passar. Então eu não quero repetir. E aí entra tudo isso junto e eu fico pensando, o quê? Sabe? O que a gente tem que ter numa igreja para fazer a gente ficar? Além dela ser bíblica, além dela ser firme e fiel ao Senhor, de ter pastores honrados, verdadeiros, fiéis ao Senhor, né? E fica aí. O que você acha de tudo que eu falei até agora? Comenta aí, fala alguma coisa, interage comigo, curte, compartilha, se inscreve no canal. E é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau!